Sabe quando o centro de um grupo simplesmente desaparece? O que acontece? E se a ausência, na verdade, pudesse se transformar numa nova forma de presença? Pois é sobre o poder do vazio que a gente vai conversar hoje, com a fábula Caiel, o eco que faltava. E a gente já começa com a chave de tudo, né? Essa frase, ela dá o tom da jornada inteira. É um convite para a gente pensar em como a coragem de um abre o caminho para todo mundo. Então, a nossa história não começa num lugar físico, num mapa. Ela começa num estado de espírito. Depois que Kael se foi, o grupo se vê completamente perdido. E não é perdido numa floresta, mas perdido dentro deles mesmos, no labirinto da dúvida. Olha só essa imagem. Ela captura a essência da situação. A gente vê o Tagô, que é o papagaio, a Andrina, a gralha, e o Noa, a pantera. Eles estão juntos fisicamente, mas dá para sentir a distância emocional entre eles. E essa névoa em volta não é só o clima, não, é a própria dúvida que os envolve. Um reflexo do vazio que o Kael deixou. E o ponto crucial é esse aqui. O lugar onde eles estão, Velor, não é um desafio comum. É um labirinto emocional. Ele pega o que cada um está sentindo, a frustração, o medo, a incerteza e, sabe, amplifica tudo, transforma qualquer certeza em confusão. O verdadeiro obstáculo está do lado de dentro. E aqui a gente entra no coração do problema. Sem Kael para ser aquele centro de gravidade, as forças que antes mantinham o grupo unido agora começam a empurrar cada um para um lado. As tensões, que antes estavam escondidas, vêm à tona e mostram as rachaduras na base de tudo. E essa conversa ilustra perfeitamente a dinâmica. De um lado, você tem o Tagô, com aquele otimismo forçado, tentando preencher o vazio com barulho, com confiança. Do outro, a Andrina, sempre vigilante, apontando a falha. A questão é que nenhum dos dois está realmente escutando o outro. Então, a gente vê a estratégia de cada um. O Tagô usa a alegria como se fosse uma máscara. A Andrina usa o controle como uma armadura. E o Noa? Bom, o Noa se esconde no esforço quieto, esperando que alguém note sem que ele precise falar. E o que todos eles têm em comum? Um silêncio ensurdecedor sobre o nome de Kael, que é a verdadeira origem de toda essa bagunça. E é aqui que o Noa finalmente quebra o silêncio com uma das frases mais poderosas da fábula. Ele não está calado por não ter o que dizer, mas sim por não ter um espaço seguro para se expressar. Ele revela que o problema do grupo não é a falta de um líder, mas a falta de escuta. E é justamente nesse momento de tensão máxima que a história dá uma virada. Surge uma nova presença, uma que não vem para liderar com palavras, mas que transforma a dinâmica só pelo jeito de ser. A chegada do Baoli é um momento de muito impacto. Tenta imaginar a cena. No meio daquela névoa, da incerteza, surge essa figura imponente. A presença dele por si só já silencia a discussão. Ele não precisa falar uma única palavra para todo mundo parar e prestar atenção. E olha a sabedoria que tem nesse gesto. O Baoli não dá ordens. Ele não aponta culpados. Ele simplesmente se ajoelha e, com um cuidado preciso, alinha 3 pedras. É uma metáfora viva, sabe? Ele está mostrando que a solução não é forçar um caminho, mas encontrar a harmonia, a ordem, a partir do que já existe ali. E aí sim, o Baoli coloca a lição em palavras. Ele explica por que eles falharam. Não era só sobre estarem juntos, mas sobre estarem prontos. Eles tentaram forçar uma travessia para a qual ainda não tinham maturidade interna. E agora, a gente vai ver como a história se resolve. Porque a saída de Velor não é o final, mas sim o começo de um entendimento muito mais profundo, especialmente para o Noa, sobre a natureza dos vínculos que realmente importam. Então, o mais interessante é isso. A ajuda do Baoli não foi uma recompensa pela teimosia dele, sabe? Foi uma intervenção, um presente para prepará-los para a jornada que realmente importava, aquela que eles precisariam fazer por conta própria. A gente descobre que o Noa carregava um tufo da juba do Kael, quase como um amuleto para lidar com a ausência. Mas é nesse momento que a ficha cai. Ele entende que a verdadeira conexão não estava no objeto que ele podia tocar, mas na escuta que ele desenvolveu por dentro. E essa frase resume perfeitamente a transformação toda. A ausência física de Kael não foi um ponto final. Ela se transformou, virou uma força interna, um guia silencioso que agora vive dentro da percepção do Noa e do grupo. E assim a gente chega na moral dessa fábula tão bonita. A história ensina que às vezes a perda ou a falta de algo ou alguém do lado de fora nos força a desenvolver essa mesma qualidade aqui dentro. É um processo de internalizar o que foi perdido que no fim nos torna mais completos.
E assim, a fábula nos deixa com essa reflexão final. Na jornada de cada um, qual ausência tem o poder de se transformar em presença? A pergunta fica no ar para que cada um possa encontrar a própria resposta.